Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho de 2021. E o tema que estudaremos, a nossa lição da Escola Sabatina, será Nova Aliança e Vida Eterna. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje é João capítulo 11, versos 25 e 26. Um texto muito conhecido que diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Quando o assunto é vida eterna, existem muitos aspectos que são mal compreendidos por boa parte das pessoas da nossa sociedade, principalmente da nossa sociedade ocidental. Quando pensamos em vida eterna, pensamos apenas numa dimensão futura, num momento em que viveremos no mundo descrito ali em Apocalipse capítulo 21 e 22, como um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Enquanto estou fazendo a gravação dessa lição, eu acabei de receber agora a informação de que o filho de um casal de pessoas, de companheiros de ministério lá em Curitiba, acabou de falecer. O coração deles com certeza está despedaçado diante da situação. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós temos que lidar com esse elemento chamado morte. Mas quando olhamos para as promessas de vida eterna em relação ao futuro, saberemos que depois que Cristo Jesus voltar, como Paulo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai matar a morte. Ele vai lançar a morte no lago que arde com fogo e enxofre. O que significa que nunca mais haverá choro, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso nas palavras do próprio apóstolo João, no livro do Apocalipse, no capítulo 21. Essa, portanto, é uma dimensão futura. Mas existe também uma dimensão presente. Quando Jesus Cristo estava falando aqui, usando as palavras do nosso texto de hoje, ele estava conversando com Marta, irmã de Lázaro. Marta havia enviado um recado para Jesus, que estava algo em torno de 2 dias de caminhada de Betânia, onde Lázaro, Maria e Marta moravam. E o mensageiro disse a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E Jesus olha para ele e diz: essa doença não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. Quando você usa ali a cronologia, você percebe que provavelmente quando o mensageiro chegou de volta, 2 dias de caminhada, o Lázaro já tinha morrido. Eu fico imaginando esse indivíduo entrando em total colapso em termos de entender o que estava acontecendo. Ele tinha agora uma mensagem, um recado da parte de Jesus para aquela família. A doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E agora, simplesmente, ele chega e, como assim Lázaro morreu? Existem momentos em que as pessoas passam por situações de perda e que, com certeza, se perguntam o que está acontecendo. A gente sempre pensa: eu não mereço, não devia estar passando por isso, tem gente muito pior que eu que não passa por esse tipo de situação, e entramos num sentimento de autocomiseração quando esse tipo de coisas acontece na nossa casa, na nossa família, com as pessoas a quem amamos. Não é fácil enfrentar essa situação. E Jesus, portanto, quando depois da morte de Lázaro, lá onde ele estava, ele diz para os seus discípulos: vamos para lá, para Betânia, porque eu preciso ver Lázaro. E Jesus estava sendo perseguido na região da Judéia, e o fato é que o próprio Tomé, junto com os outros discípulos, disseram: Senhor, não é seguro estar indo para lá. Ele falou assim: não, é que o Lázaro está dormindo, eu preciso ir lá para despertá-lo. E um dos discípulos até disse: Senhor, mas se ele está dormindo, ele está bem, está se recuperando. E Jesus disse: ele morreu, e eu estou indo lá para ressuscitá-lo. Jesus sabia para que estava indo. Quando ele está chegando na cidade, Marta fica sabendo, ela corre até ele e diz: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus vai dizer essas palavras: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele está falando de 2 dimensões aqui nesse texto. Marta estava olhando apenas para uma, porque ela vai responder para Jesus: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela estava olhando apenas para a dimensão futura dessa promessa de vida eterna que Jesus promete para aqueles que creem nele.
Mas não é apenas a respeito dessa dimensão futura que Jesus está falando. Veja, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Existe aqui no texto, é claro, uma evidência forte da dimensão futura. O fato é que Jesus, logo na sequência, vai ressuscitar o Lázaro. Mas, apesar de ter sido ressuscitado, o Lázaro morreu de novo. Nós sabemos que, não sabemos quanto tempo, mas o Lázaro morreu, continua na sepultura agora. É o único indivíduo que a gente pode dizer que morreu 2 vezes e está esperando a ressurreição. A segunda, no caso dele, vai ressuscitar na primeira ressurreição, mas ele já passou por uma antes. Um indivíduo com uma história realmente tremenda. Mas existem 2 dimensões quando o assunto é vida eterna. Existe uma dimensão que é presente, e João capítulo 10, verso 10, menciona essa dimensão presente. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós estabelecemos uma aliança com Cristo Jesus, nós temos a experiência, temos a promessa, a certeza, a garantia de que hoje nós vamos ter vida e vida em abundância. Essa vida em abundância que Jesus promete para o hoje é uma dimensão que faz com que nós tenhamos mais alegria, mesmo vivendo no meio de um mundo onde existe dor, sofrimento, morte. Ainda há pouco, estava vendo aqui algumas notícias e conversando com o meu tio, que estava me dizendo que um serial killer está sendo procurado lá naquela região de Cocalzinho, em Goiás, ele está agindo num raio de 5 quilômetros mais ou menos do local onde meu tio mora, na zona rural de Goiás. E ele está numa preocupação muito grande com tudo que está acontecendo por lá. E a grande questão que ele diz é por que tanta violência, por que tanta coisa ruim acontecendo numa hora só? É claro que nós entendemos que estamos vivendo os dias que antecedem o retorno de Jesus. Nossa sociedade, a cada dia, se torna mais parecida com a sociedade antediluviana. Uma sociedade que só pensa em comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, como a Bíblia vai mencionar que era a sociedade antediluviana, pensando no presente, no aqui e agora. Uma geração que vive sem qualquer tipo de respeito para com Deus, para com aquilo que Ele revelou em sua palavra, e ao mesmo tempo com aquilo que acontece na sociedade com o seu próximo. É uma sociedade que tem vivido sérios, dramáticos problemas, mas no meio de uma sociedade como essa, Jesus tem bênçãos, tem uma promessa de vida eterna para quem o aceita hoje. É exatamente essa certeza, essa garantia que nos dá a força necessária para enfrentarmos todas as dificuldades do presente, que nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades que se abatem sobre nós no aqui e agora. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa experiência. É claro que pensar na vida eterna, que terá lugar na nossa história depois da ressurreição, depois do retorno de Jesus, é algo que nos enche de esperança. Estou esperando por esse momento para que a minha querida filhinha, que me foi roubada pela morte, minha querida Vitória, minha primeira filha, me seja devolvida. Estou esperando por esse momento para que meu pai, que há pouco mais de 1 ano nós colocamos na sepultura, que ele seja devolvido para a nossa família. Estou esperando para que pessoas que nós amamos e que a morte nos levou, nos sejam devolvidas. Meu querido amigo, pastor Marcos Tosta, que há pouco mais de 1 mês acabou falecendo e que enche o nosso coração de tristeza, de dor por causa da separação, e tantas outras pessoas que perdemos para o Covid. Só nessa semana foram 3 pastores, amigos meus, que acabaram descansando, sendo recolhidos pela morte por causa desse vírus nefasto. É claro que estamos esperando pela dimensão futura também da vida eterna. Mas enquanto ainda estamos aqui, nós podemos enfrentar toda a angústia, toda a dor que existe à nossa volta por causa da experiência da vida eterna que temos aqui e agora. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Nós temos a vida eterna quando temos a pessoa de Cristo Jesus, quando estamos junto com Ele. Se temos Cristo, temos vida, e se não temos Cristo, não temos nada.
É exatamente por isso que eu te convido nesse momento para dizer a Cristo Jesus: Senhor, eu quero ter o Senhor na minha vida. Eu quero experimentar a vida eterna aqui e agora. Se eu tiver que esperar pelo retorno de Cristo Jesus ainda vivo, louvado seja o nome de Deus. Mas se não, me ajuda a, nessa força que a vida eterna me dá aqui e agora, esperar até o momento da ressurreição e então viver para sempre junto com o Senhor. Vamos orar pedindo para que essa esperança encha o nosso coração? Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que Jesus é a ressurreição e a vida. Queremos experimentar isso aqui e agora. E, obviamente, que também na eternidade. Mas hoje nos ajude a ter o nosso coração repleto dessa certeza para que, independente das dificuldades e problemas que enfrentemos, tenhamos a força necessária para vencer e superar. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?